alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos de volta à nossa aula interdisciplinar de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela, professora de Biologia, e novamente vamos falar sobre fisiologia celular na presença da nossa convidada. Olá pessoal, meu nome é Poliane, eu sou professora de Biologia da Educação Básica e é um prazer estar aqui em mais essa aula. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntos aí, Poli. Sou íntima da Poli, tá, gente? Então já chama ela de Poli, porque é assim que funciona, que é na parceria, viu? Bom, vamos conhecer as habilidades ou a habilidade que vai ser priorizada na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós iremos construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica. Vocês se lembram? Aliás, se vocês não se lembram e quiserem assistir de novo, pegue a aula anterior lá no YouTube, no nosso canal, para você poder entender a continuidade que a gente está dando aqui nesse bloco, tá bom? Olha só, a gente falou na aula anterior um pouco sobre a membrana plasmática. Relembramos que a membrana é formada por uma região fosfolipídica e também por proteínas que ficam mergulhadas nesses fosfolipídios. Relembrando sobre o modelo mosaico fluido que a nossa membrana possui. Nós falamos também que a membrana é uma fronteira que separa a célula viva do seu ambiente e controla o tráfego de substâncias para dentro ou para fora ou de fora para dentro das nossas células. E também, né, nesse contexto, apresenta a permeabilidade seletiva, tá? Bom, e aí, nessa aula anterior, a gente falou bastante sobre um tipo de transporte que é a osmose. Então, vamos relembrar de uma forma geral, a gente tem dois tipos de transporte através da membrana. O transporte, vamos lá. O transporte ativo, em que há gasto de energia, gasto de ATP para acontecer. E o transporte passivo, em que não há gasto de energia, não há gasto de ATP. Falamos bastante sobre a osmose, que é o processo pelo qual a água flui do meio hipertônico na direção do meio hipotônico. Lembra disso? E até a gente respondeu uma pergunta na aula anterior sobre a vistosidade da salada. Como é que a gente faz para manter a salada vistosa por mais tempo, né? E a gente também introduziu a ideia de difusão, que eu gostaria de explorar um pouco mais nesta aula para a gente poder relembrar. A difusão é o processo de transporte de solutos sem gasto de ATP a favor do gradiente de concentração, tá? Nesse tipo de transporte, quando a gente tem aqui uma membrana semipermeável e dois meios, um hipertônico, ou seja, com uma maior concentração desse soluto, e o outro hipotônico, com uma menor concentração desse soluto. No processo de difusão, o soluto vai ser transportado do meio hipertônico na direção do meio hipotônico. Então, nessa situação inicial, aqui eu tenho o meio A e o meio B, esse transporte aqui é o que vai acontecer por difusão, tá? Agora, como é que eu sei se essa é uma difusão simples ou se é uma difusão facilitada, né? Na difusão simples, eu vou voltar um slide aqui, eu vou deixar o meu desenho. Não, eu vou apagar o meu desenho, desistir. No processo de difusão simples, o soluto é transportado de um meio para o outro através da bicamada fosfolipídica. Geralmente, esses solutos apresentam-se apolaridade ou apolares, né? Então, eles têm afinidade por esses fosfolipídios, tá? E na difusão facilitada, as proteínas facilitam esse processo, ajudam a ocorrência desse processo. Então, essa é a diferença entre difusão simples e facilitada. Nos dois casos, não há gasto de energia, não há gasto de ATP, mas
eles acontecem em regiões diferentes ali da membrana celular, a depender do tipo de soluto que está sendo transportado de um lado para o outro, tá? Então, assim, só para a gente fechar e concretizar essa ideia. Na osmose, anota aí, na osmose a gente tem o transporte de água a favor do gradiente de concentração, do meio hipertônico, ou melhor, do meio hipotônico na direção do meio hipertônico, e no caso da difusão, o soluto é que vai ser transportado. Agora sim, do meio hipertônico na direção do meio hipotônico, ok? E aí com isso a gente conclui esse universo, né, dos transportes passivos em que não há gasto de ATP. Agora eu quero convidar a Polly para ela falar um pouquinho sobre o transporte ativo. Então, como nós já vimos, né, na aula passada, o transporte ativo é aquele transporte que tem gasto de ATP. E a gente pode ter dois tipos aqui de transporte ativo. Nós podemos ter um transporte ativo que ele é mediado por uma proteína, ou a gente pode ter um outro tipo de transporte ativo que é o vesicular. Então aqui a gente pode ter a fagocitose, a pinocitose, que tem que estar aqui escrito aqui, ó, pinocitose. É porque fagocitose e pinocitose são exemplos de endocitoses, ok? Vamos lá. Então, aqui no transporte ativo vesicular, nós temos a endocitose, que pode ser pinocitose, que seria o transporte de líquidos, e a fagocitose, de blocos maiores, de uma molécula maior, e também nós temos a exocitose. Isso, que é o transporte ao contrário, né? De saída. Né, de substâncias de dentro da célula. Geralmente, quando uma célula, por exemplo, um protozoário, né, faz a digestão do seu alimento ali no meio aquático, ele tem que eliminar seus resíduos. Isso. E essa eliminação de resíduo acontece muitas vezes por exocitose, tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Relembrando também, né, gente, eu falei aqui já sobre solução, né, meio hipertônico, meio hipotônico. A gente fez na aula anterior também uma experiência para poder explicar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Então vale a pena relembrá-los. E falamos, né, sobre esses meios, enfim, meio hipertônico é mais concentrado, meio hipotônico menos concentrado e sempre um conceito relativo um ao outro, né? Vamos entrar aqui em transporte ativo, vamos entrar nesse universo de consumo de ATP para transportar substâncias através da membrana. Então, o transporte ativo é isso aqui, né? É um processo através do qual substâncias são transportadas contra o gradiente de concentração. Não é um movimento natural, portanto, há gasto de energia. Naturalmente, as movimentações das substâncias acontecem a favor do gradiente de concentração, como a gente viu em difusão e osmose. E nesse caso aqui, a célula quer manter a diferença no lado interno, no seu citoplasma e no seu meio externo. E para manutenção dessas diferenças, ela precisa fazer um gasto de energia. Bom, eu gostaria de contar uma história aqui. Eu acho que a gente pode tentar fazer uma analogia para entender como é que isso daqui funciona. Eu quero que vocês imaginem um estádio de futebol, tá? Um estádio de futebol lotado, tá? Teve um jogo do seu time favorito, eu não vou dizer qual que é o meu não, tá? Mas teve um jogo do seu time favorito, o estádio estava lotado, com a sua capacidade máxima, tá? Só que o seu time favorito levou um empate no final. Você estava ganhando o jogo inteiro, 47 minutos do segundo tempo. O seu time favorito leva um empate. Aquilo te deixa angustiado, entendeu? Aquilo te deixa chateado. Principalmente porque o juiz, ele cometeu um equívoco na hora de dar o pênalti lá para o time adversário, tá? E aí, você fica com vontade de ir embora. Você fala, quero ir embora do estádio, já deu para mim hoje. E aí, tá todo mundo lá dentro com esse mesmo sentimento, do lado de fora ainda tá vazio. E qual que é a tendência? Olha só, se todo mundo tá lá dentro e lá fora tá vazio, existe uma tendência natural das pessoas quererem sair de dentro do estádio, passar pelos portões e saírem na direção ali da rua, né? Ir embora para casa.
Bom, só que aí tua cabeça não estava boa, sabe? Quando você saiu do estádio e estava lá no portão, você se lembrou que o teu smartphone ficou embaixo da cadeira e custou caro. Porque smartphone não é barato não, tá, gente? Custou caro esse smartphone, você vai ter que... Nossa, você botou a mão na cabeça e falou assim, vou ter que voltar para pegar o meu smartphone. Só que tem uma multidão saindo junto com você, porque você não queria sair sozinho, tem uma multidão querendo sair com você. E você, desesperado, quer voltar para cá, para ir atrás do seu smartphone. E aí eu pergunto, será que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Você está querendo ir contra a multidão. A multidão quer sair, você quer voltar. Para você conseguir voltar para o seu lugar, você vai gastar muito o quê? Adivinha? Muita energia. Entende? Então, o transporte ativo acontece dessa forma também. Existe uma multidão querendo sair da célula ou entrar, mas a célula quer aquilo ali de volta. Então, ela gasta energia para manter a diferença de concentração. É como se a célula gastasse energia para manter todo mundo aqui dentro, mesmo com o time empatando no final. Entende isso? Então, eu queria agora convidar a Polly para explicar agora, de forma mais científica, o que significa essa analogia, o que significa esse transporte ativo. Então, como exemplo de transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio. Nessa imagem aqui, a gente tem representação de uma membrana celular. A gente tem a bicamada lipídica e a gente tem uma proteína. E essa proteína, ela que vai facilitar esse transporte, vai permitir esse transporte. Então, a gente tem aqui, olha, no líquido extracelular, a gente tem uma alta concentração de sódio e uma baixa concentração aqui de potássio. E no citoplasma, no interior da célula, a gente tem uma baixa concentração de potássio e uma baixa concentração de sódio e uma alta concentração de potássio. E para que o funcionamento da célula continue perfeito, continue o metabolismo funcionando de forma adequada, essas concentrações têm que ser mantidas. Porém, a tendência é que ocorra o transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a gente vai ter uma proteína transmembrana que vai permitir que essas concentrações permaneçam iguais. Diferentes, na verdade, né? Permaneçam iguais ao funcionamento. Isso, perfeito, perfeito. Permaneçam iguais ao funcionamento ideal para o metabolismo da célula funcionar. Então, a gente tem essa bomba de sódio de potássio, que é essa proteína, e ela tem sítios aqui onde esses íons se ligam. Então, no interior da célula, que tem uma baixa concentração de sódio, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, esse canal, ele está aberto ali no interior da célula, e esses íons de sódio, eles vão se ligar nesses sítios específicos. Também vai acontecer o quê? Vai acontecer aqui, o ATP, ele também vai se ligar nessa proteína. Quando isso acontece, ocorre a mudança de conformação. Então, quando acontece que essa abertura aqui e libera 3 íons de sódio para o meio extracelular. Então, olha só que interessante, né, gente? Nós estamos observando que do lado de fora já tem alta concentração de sódio e o que a célula está fazendo é aumentar ainda mais ou tentar manter essa concentração alta, porque existem íons sódios que querem entrar. Existem íons sódios que, por difusão, eles querem entrar para dentro da célula, mas a célula não quer que essa concentração varie. Então, ele vai mandar para fora esses íons por meio dessa proteína, né? Exatamente. E aí, neste momento, né, a gente foi lançado mais sódio para o meio extracelular para manter essa alta concentração. E aí, ocorreu uma mudança no formato, na conformação aqui dessa proteína. Então, ao mesmo tempo, quando ocorre essa mudança de conformação, os íons de potássio, que tem uma baixa concentração no meio externo, eles vão se ligar a essa proteína. Então, quando eles se ligam a essa proteína, ocorre o quê? Esse grupamento fosfato que estava aqui, ele vai ser liberado. Então, a proteína ela vai voltar à sua forma original e vai liberar esses íons de potássio no interior da célula. E aí,
pensem o seguinte, o interior da célula, ela já tinha uma alta concentração de potássio. Então, você vai continuar mantendo o interior da célula com uma alta concentração de potássio. Ou seja, você lançou um soluto, você lançou esse soluto para o meio que já tinha muito dele e manteve a concentração alta. Gastando ATP, que é exatamente esse conceito de transporte ativo, né? E aí, voltando lá para a nossa analogia do estádio, lembra? Né? Então, as pessoas querem sair do estádio porque é um movimento natural. Elas estão angustiadas ali com o time que está empatando, né? Nos 47 do segundo tempo. Então, elas estão angustiadas querendo sair do estádio. Bom, esse é um movimento natural. Mas o que aquele sujeito quis fazer? Voltar para pegar o smartphone que ele esqueceu, e para isso ele gasta energia. Ele está voltando contra esse gradiente de concentração, para onde ainda tem muita gente, né? Então, gasta essa energia para poder fazer todo esse processo, né? Vamos trocar de lugar de novo? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa, para a gente poder falar um pouquinho sobre a endocitose, né? Existem 2 tipos de endocitose. Deixa eu colocar minha caneta branca que fica melhor para vocês enxergarem. A endocitose é um processo pelo qual a internalização de alguma substância para dentro da célula, tá? E esse processo de endocitose, ele pode ser do tipo fagocitose, em que a célula engloba uma partícula grande, geralmente sólida, e a pinocitose, na qual a célula engloba partículas ou gotículas de líquido extracelular, formando vesículas revestidas. Vem aqui para a bancada para eu mostrar para vocês sobre como que isso acontece, né? Eu tenho aqui um modelo super simples, tá? De massinhas. Essa massinha representa uma célula, tá? Essa massinha amarela representa uma célula. Na fagocitose, a célula vai começar a produzir pseudópodos, que são projeções da membrana plasmática, para ela conseguir englobar, por exemplo, uma partícula alimentar. Então, ela engloba essa partícula, ela engole essa partícula por meio da produção desses pseudópodos, tá? E pronto, tá vendo? A partícula foi totalmente englobada. Na pinocitose, essas partículas são bem menores, tá? Na pinocitose, geralmente é formado uma depressão na superfície da célula, e essa partícula consegue entrar e ela é engolida da mesma maneira, só que a gente não tem aqui nessa segunda situação a produção dos pseudópodos, tá? Aqui na nossa tela a gente vai conseguir ver representações que vão explorar um pouco mais sobre esses 2 processos que eu falei. Então vamos lá. A gente tem aqui, no caso da fagocitose, no lado mais azulado aqui a gente tem o líquido extracelular, no lado mais amarelado a gente tem o citoplasma. Observem aqui essas projeções da membrana plasmática, que a gente chama de pseudópodos, tá? E essa partícula alimentar sendo engolida por esta célula, tá? Você conhece algum exemplo para poder falar para os nossos estudantes, Polly, de situação em que isso aqui acontece na prática? Então, no sistema imune, existem, né, o sistema de defesa, existem células que elas fazem essa fagocitose. Elas fagocitam os agentes causadores de doença, os patógenos. Um outro exemplo também são os protozoários. Os protozoários, eles são, né, organismos unicelulares e para eles pegarem partículas de alimento, eles também fazem a fagocitose. Inclusive, a gente tem aquele protozoário entamoeba, né, que parece uma ameba, que é uma ameba, né, popularmente falando, que emite esses pseudópodos e é muito característico, né? Então, no caso do sistema imune, essa partícula aqui, ó, vai ser, por exemplo, uma bactéria, né? E no caso de um protozoário, é um alimento, como a imagem já está mostrando pra gente. E na pinocitose, a gente vê também aqui nessa representação uma fossa revestida, né? Então não há aquela projeção da membrana
característico da fagocitose? Na verdade, essa célula forma essa fossa revestida, por onde essas partículas, que geralmente são menores, né, e líquidas, elas conseguem ser englobadas. A gente vê nessa próxima representação, essa vesícula revestida sendo gerada aqui nesse citoplasma, né? Que situações no nosso organismo que isso acontece, Polly? Nós observamos isso durante o processo digestivo. O epitélio intestinal, ele faz a pinocitose, porque pensa, as células do nosso intestino, elas não podem emitir pseudópodos. Então, o que acontece? Ocorre a pinocitose, onde as partículas de alimento, elas vão ser absorvidas por meio desse processo. Isso depois da nossa digestão, depois de todo o processo digestório pelo qual os nossos nutrientes passam, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a presença da Poliane. Agradeço muito. Muito obrigada. Né, ajudou bastante aqui a nossa compreensão sobre todos esses processos. Espero que você volte mais. Muito obrigada, viu, Isa? Só me chamar. Bom, essas daqui são as nossas referências. Agradeço muito a sua atenção e fica comigo que a gente tem mais aulas aí pra frente, tá? Tchau, tchau.